Então, começou, né? Aí ele está falando: Oiê, tudo bem? Oi, Kiara. Oi, Gudi. Então, tô aqui começando, já tem muita gente entrando. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Thaís Beduski, sou Head de Sustentabilidade do Grupo Malve. Adoro trabalhar na Malve nessa área. Na verdade, trabalho nessa área há 20 anos e hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial, que é a Kiara Gadaleta, que tem uma história linda também em prol da sustentabilidade. Daqui a pouquinho ela vai estar me chamando aqui. Quero dizer que é a minha primeira live, então eu estou um pouco ansiosa, normal, né? Acho que todo mundo fica. Tenho minha filha aqui do meu lado, já que estamos em casa, para me dar um suporte caso eu me perca com alguma coisa. Enfim, acho que a gente vai ter um papo super legal hoje. Deixa eu só tentar aqui acessar. Vamos ver, Kiara está aqui. Então, vamos chamar, vamos adicionar. Deixa eu falar um pouquinho dela. Kiara tem uma história super bonita, começou trabalhando na moda, é modelo. Oi, Kiara, tudo Querida, bem? tudo ótimo, e você? Tudo jóia, super feliz de estar falando contigo. Nossa, eu também. Sua primeira live ainda, Thaís. Nossa, estou muito feliz. Super nervosa. Não fica, não fica. Nossa, que delícia falar com você. É bacana, muito bacana. Hoje é dia da Mata Atlântica, sabe que meu dia de live começou super cedinho, começou às 10 da Eu manhã. vi. Você viu? E acabei de ter uma enorme também agora com a Breton, mas que bom estar aqui com vocês, principalmente com você, Thaís, aqui, para dividir um pouco, compartilhar um pouquinho essa nossa missão, né? Porque é uma missão, né? Que é espalhar a sustentabilidade nesse mercado da moda. É verdade, realmente, Kiara. Então, deixa eu te apresentar, né? Quer dizer, tu quase não precisa de apresentação, né? Super Imagina. famosa, enfim. Começou a trajetória como modelo, então, desfilou em Paris, Milão, Nova York, né? Estudou em Paris também, estilismo, e depois veio para o Brasil, né? Me corrija se eu estou errada, trabalhou com styling e imagem de moda, e assinou editorial, apresentou programa de TV, enfim, né? E é embaixadora do Pacto Ah, Global da ONU, assim, né? Lutadora pela causa como a Malve, né? E exato. Nossa, hoje, quanta cada coisa, hein, vez mais... Thaís? Nossa, muita, Nossa, muita. quanta coisa. Enfim, a gente tem que falar, né? Afinal de contas, é uma história super bonita, construiu uma super carreira, né? Obrigada, querida. Então, vamos conhecer então o que te inspira, na verdade, né? Esse programa é para saber o que te inspira, né? Vai um pouquinho no teu lado pessoal também, mistura um pouco, acho que para trazer essa paixão pela sustentabilidade para mais pessoas, acho que é o encontro perfeito, né? Então me Na conta. verdade, Thaís, assim, quando eu comecei no mundo da moda muito cedo, né? Assim, em 92, é, eu tinha apaixonado por moda, como eu sempre fui e continuo sendo, né? A moda sempre me inspirou muito. Até os anos 2000, eu tinha no meu coração, assim, na minha mente, no meu espírito, que a moda era um reflexo do seu tempo, era um repórter da sua época, sabe? Era uma fotografia fiel. Na virada dos anos 2000, eu comecei a olhar de um lado, né? Já se falava em alterações climáticas, já se falava aí uma preocupação com o planeta, a gente já falava de uma sociedade já desigual, já tinha todo um assunto, um tema urgente aparecendo e a moda não estava conectada com esse assunto, sabe, Thaís? Estou falando lá de antes dos anos 2000, lá em 1990. Nesse momento, assim, na virada dos anos 2000, essa moda que para mim era minha expressão, né? Eu sempre me expressei através da maneira que eu me visto, né? Não é de hoje, fazem quase 30 anos, né? Você também começou, né? Não é de hoje, né, Thaís? Mas eu continuo usando a moda para me expressar, do mesmo jeito que lá em 92. Nessa virada, né, do milênio, eu fiquei um pouco perdida, porque eu disse, meu Deus, aquela moda que me representa não está mais me representando. Aquela moda que era uma fotografia assim, fiel mesmo. E se a gente faz um exercício que até bacana, divertido, nos anos 80, 70, 80, 90, se você olha uma foto, né, Thaís, você vê exatamente onde aquela mulher tá. O jeito que ela estava vestida, né, sabe, se ela fumava ou não, a maquiagem, a maneira como ela sentava, Cabelo, né? Tudo, né? cabelo, ou ombreira, não ombreira, até o marido que ela tinha, ou o companheiro que ela tinha, era tudo muito Muito bom. específico de uma época, né? O cachorro é uma coisa também.
pet também é uma coisa que foi mudando. Era muito O que é um fiel. pecado, né? Pois é, não, tudo. Sem contar a escala de valor, a moda ela era uma fotografia que você falava, ok, então quer dizer que nessa foto aí, essa mulher tá nessa época, nessa década, nesse país até, era representativo também, né? Com a democratização, que foi por um lado muito necessário, as pessoas queriam isso, essa lente, no meu ponto de vista, ela tinha entrado em descompasso, porque a moda queria vestir o século XXI, tinha que ser uma moda que refletia as preocupações socioambientais. E foi daí que nasceu toda uma inquietação muito forte. Eu olhei em volta, isso não estava acontecendo no Brasil. Falei, opa, é aqui que eu. E eu me joguei, né? Eu tenho um temperamento muito inquieto, e eu me joguei assim em descobrir, então, já que eu estava tão incomodada que aquela moda não vestiria, né, o século, que moda era essa? E foi aí que eu comecei nessa pesquisa, nesse trabalho todo, que viria a ser o Eco-Era, né? Nesse comecinho era só assim, não, a moda convencional, não estou conseguindo me comunicar, preciso olhar outras coisas. Minha irmã, na época, eu morava em Nova York, viajava muito, ela me mandava algumas notícias, e aí, com muita pesquisa, muita viagem, visitando esses biomas e tendo muito apoio, né? Como eu trabalho na moda convencional há muitos anos, quase 30, eu sempre tive apoio do mercado como um todo, sabe, Thaís? E Claro, isso para é sua super pergunta, importante, né? o que me inspira, assim, a moda me inspira, por quê? Porque, assim, foi um mercado, mesmo antes da sustentabilidade, que são 13 anos hoje, esse ano fazem 13 anos com indicadores, meu trabalho na sustentabilidade, antes foi um mercado que me acolheu, né, me educou, me deu identidade, me deu sustento, é isso. Então era como se eu queria devolver, eu queria colaborar de uma outra forma. Queria poder dizer obrigada, mercado da moda, por ter feito tudo isso para mim, ter me transformado em quem eu sou. Mas vamos olhar um pouquinho mais para cá? Vamos olhar para como a gente pode E voltar a ser assim, né, Chiara, representativo? é uma super transformação, né? Porque a moda, assim, alguns setores começaram esse movimento antes, né? Então a moda veio um pouco depois. E aí, passar por tudo isso, eu acho que trazer isso como uma ideia nova, vir com isso para o Brasil, quer dizer, e de uma coisa que nem globalmente estava muito bem resolvida ainda, né? A pessoa precisa ter muita garra, muita força. E aí eu vou te fazer uma segunda pergunta já, que é o que te inspira a acordar todo dia, assim, para criar? Porque a gente ainda tem um desafio grande, né? Olha, agora você me tocou meu coração, assim, eu sou muito grata, Thaís. Eu acho que o que me inspira é agradecer isso que estava dizendo, assim, devolver, sabe? Ter essa sensação de qual é meu papel aqui nesse universo, nesse mundo aqui. Então, acordar de manhã e saber que eu consigo, sabe, ser contemporânea de mim mesma, por exemplo, é um conceito que tem me chamado muita atenção, assim, poder estar em paz comigo mesma e devolver, e aí ser grata, entende? Então, a moda, ela me inspira nesse sentido, porque é um mercado que tem muitas pessoas envolvidas, né? A gente sabe, é uma cadeia de valor muito grande, muito complexa, por isso que é tão difícil, às vezes, organizar, né? Você falou assim, não estava organizado o assunto, é muito difícil organizar esse assunto sustentabilidade, porque tem muita gente envolvida, são muitas etapas, né? Desde o plantio do É. algodão até o descarte do consumidor final, é muita coisa, muita gente, são muitas etapas mesmo, então é muito difícil organizar esse assunto. Mas esse assunto me inspira, por exemplo, a sustentabilidade. Poder dizer obrigado ao mercado que me fez quem eu sou, poder colaborar, ver que foi um assunto que mesmo muito pioneiro é uma palavra que é mais gostoso quando o outro fala para você. Falar de você mesmo pioneiro eu acho mais complicado, mas ele não estava não é nem organizado, não estava, né, Thaís? Porque em Sim. 2007 pouquíssimas pessoas falavam. A Malve provavelmente falava, porque logo no início eu conheci a Malve, dessa jornada eu conheci a Malve já há bastante tempo. Então, algumas empresas já estavam lá. Eu sempre tive um temperamento para o bem e para o mal muito irrequieto, muito agitada. Eu tinha que ir, meu coração começava a bater e aquilo virava quase uma obsessão. Então, assim, a sustentabilidade, como outras paixões anteriores, ela me inspira. Então, assim, poder contribuir para que um amanhã, né, ele fique bacana, né, eu usar hoje e pensar no amanhã para meus filhos e netos, assim, que virão, você é mãe, você sabe disso, me inspira muito, Thaís. E deixa eu te fazer, olha só, o pessoal está super comentando aqui, falando de moda sustentável, super empolgado, e a gente tem uma pergunta aqui, Chiara. Claro. Bom, a primeira pergunta é da Ludmilla.
Qual é o maior desafio da moda que a gente tem, né? Uhum. E aí já tem mais outra pergunta aqui do Isaías, mas vamos primeiro na da Ludmilla. Vamos. Qual é o maior desafio da moda sustentável? Primeiro é que a gente tenha, no meu ponto de vista, Thaís, eu vejo se você concorda também, assim, a moda ela pode ter atributos sustentáveis, né? Uma marca, uma linha, um produto, ele pode trazer consigo atributos sustentáveis. Ser sustentável 100% é impossível. Isso não existe. Então, já tem um conhecimento, eu acho que assim, para que a gente possa começar a falar de uma moda mais sustentável, aí sim, mais sustentável, a gente precisa quase assim, back to basics, sabe? Voltar e falar, bom, o que é sustentabilidade? Eu acho que a gente foi muito rápido e um pouco devido até meia culpa, eu acho que a gente, uma hora, a gente sabia que ia virar tendência, né, Thaís? Eu sabia. O problema hoje que a gente fala, né, sustentabilidade não é tendência, é garantia de futuro. Mas a gente precisou correr para que esse assunto ficasse tão gostoso de conversar como a gente está conversando agora. Não era assim, lembra, Thaís? Alguns anos atrás a gente não conversava assim. Era uma conversa de dois Não, ou nossa, três. Não era, não era. era Lembra? uma conversa muito restrita, né? Eu acho que isso é uma coisa boa que a moda Restrita. trouxe, porque ela meio que democratizou, né? Como democratizou tantas coisas, né? Democratizou também essa conversa. Então, acho que Mas o sim, eu concordo desafio totalmente contigo. o desafio de poder cada um olhar a sua cadeia de valor. Quando a gente fala cadeia de valor o tempo todo, assim, como que tá a minha, né, os meus processos, né? A maneira como eu penso, crio, desenvolvo, faço meu beneficiamento, distribuo, coloco na loja, vendo esse consumidor final, como ele compra, como ele descarta. Essa cadeia de valor, eu acho que o desafio é olhar para cada pedacinho dela e entender como a gente pode diminuir o nosso impacto, né? E talvez aí, um pouco mais tecnicamente falando, se a gente tem ferramentas de cálculo, acho que vai ficar mais fácil. Acho que daqui para frente, com a pegada hídrica que a gente lançou, ou todo o cálculo de carbono também que a gente já vem aí trabalhando no mercado, pelo menos você tem algumas ferramentas que falam, ok, então eu diminuí meu impacto aqui, eu preciso diminuir ele ali também. Eu acho que vai ficar mais fácil com as ferramentas. Agora, o grande desafio maior mesmo é estar todo mundo na mesma página, eu acho, sabe? Todo mundo na mesma página e esse consumidor final apto para fazer boas escolhas, que eu acho que ele tá, né, Thaís? Hoje, né, mídias sociais, olha só, a gente está aqui conversando com um monte de gente. Acessa a informação. Os sites das lojas estão todos aí. O consumidor cada vez mais cobra a responsabilidade socioambiental nesses ambientes, né? Que são institucionais, são comerciais. Né? Então, eu acredito que são desafios, mas os mesmos desafios são oportunidades, Good, querida. Equipe incrível que vocês têm, viu, Thaís? Nossa, uma equipe maravilhosa que vocês têm aí na Malve. Os desafios são também oportunidades. Eu acho da gente seguir com embasamento, né? Porque, de novo, muito cuidado com também aquelas marcas que falam. É um exercício de marketing. Eu li isso recentemente, depois conversei com alguns parceiros aqui do Brasil e fora do Brasil também, porque como a gente produz reports e textos, a gente tem vários parceiros, tem que ter uma conversa constante. E esses dias eu li, numa troca de e-mail, um exercício de marketing, quando a sustentabilidade vira um exercício de marketing. Eu falei, opa, muito cuidado para a sustentabilidade não virar um exercício de marketing, né? Mas eu acredito muito animada, assim, quanto mais desafio aparece, mais eu me animo, mas eu acho que eu ainda tenho muito o que fazer aqui, né? Daqui a pouco são 30 anos de mercado, quem sabe eu tenho mais anos aí, né, nessa estrada. Então, olha só, a gente tem duas perguntas aqui ainda para fazer, do Isaías e da Jaque, mas eu vou entrar primeiro na próxima pergunta contigo, porque uma delas, elas estão conectadas com as perguntas mais com o nosso roteiro um pouquinho mais à frente, né? Então, a gente está numa pandemia, né? E aí, por isso que estamos passando por tantas novas experiências. Eu estou aqui lutando com as perguntinhas para fixar. Minha filha que está me assessorando está botando aqui, mãe, não é assim, enfim, mas ok, Imagina, é um ótimo, aprendizado, né? tá Acho que a gente ótima. tem que estar disposta para isso. Então, a gente tem uma série, agora, semana passada, saiu um novo compromisso da ONU, né, chamando as empresas que já assinaram o Business Ambition no ano passado, dizendo que vão reduzir os impactos, tentar reduzir as emissões atmosféricas para manter a temperatura em, no máximo, 1,5 graus Celsius, né, para os próximos anos.
E essas empresas foram convidadas a assinar um novo compromisso de chamar os governos para atuarem junto com a gente no sentido de voltar do pós-Covid de forma mais sustentável e pensando em soluções também para a crise climática, né? Porque a gente sabe que a crise climática já está aí, fundamentada tecnicamente, dizendo que se a gente não tomar ação sobre isso, nós teremos novas pandemias até, né? Já tem alguns estudos sobre isso. Então, esse compromisso foi assinado no ano passado. Travou um pouquinho. E aí, na tua opinião, né, qual a importância desse pacto nesse momento que a gente está vivendo hoje, especialmente no mercado da moda, né? Bom, primeiro que assim, estabelecer um compromisso, né? Como é importante hoje, em tempos de mídias sociais, em tempos dessa comunicação esse fluxo de comunicação tão rápido e orgânico, como é importante as empresas estabelecerem compromissos, né? Porque aí a empresa como um todo, ela trabalha junto e para a sociedade, para o planeta. Então a gente vê assim, uma assinatura de um compromisso, como esse do pacto, ou estabelecer meta de redução, por exemplo, de emissões de gás de efeito estufa, ou de pegada, etc., como uma boa notícia. Né? A gente luta para tirar esse peso do compromisso. Não, mas eu não vou me comprometer. Não, você vai se comprometer sim, e chegando lá na frente, você vai mostrar o que você conseguiu. Né? De repente não é 100% do que você conseguiu, mas é 80%, é 70%. Ou seja, estabelecer uma marca, um grupo, como uma marca que estabelece, que consegue assinar um compromisso, mostra maturidade, né? Maturidade no quesito responsabilidade e transparência. Porque é também mostrar vulnerabilidade, porque a moda, até um tempo atrás, né, Thaís, a gente maquiava as verdades, né? As ruins, mas as boas também. Então, o que acontece quando a sustentabilidade, né, se instala, né, quando a gente entende que essa agenda do clima está aberta e está aberta mesmo, não é isso que você quis dizer agora? É o seguinte, essa agenda está aberta. A gente não pensava muito isso há 3, 4, 5 anos atrás, mas agora ela é toda hora, ela é trivial. Não tem mais quem não acredite, esse papo todo de utopia já não está mais aí. A gente entendeu mesmo que hoje a gente olha para a nossa maneira de produzir, consumir, né, aí falando no mercado de moda, ou a gente não vai fazer parte da mudança que o mundo pede. Vai entrar nessa onda de mudança mesmo, e de fazer parte dessa mudança, né? Mas só para, assim, quando a gente fala você está falando dos compromissos, né? E da pandemia, é isso. O que eu acredito que a pandemia fez, e eu confesso que a gente está em quarentena desde o dia 12 de março, na pré-pandemia, as marcas, né, e a gente vê no Brasil muitas, não vamos falar de fora do Brasil, né, Thais? Vamos falar da gente aqui, ela já estava numa jornada, gente, né? Ela já estava numa jornada mais consciente, né? A gente colaborou aí, o prêmio, coluna, tudo que o Movimento Ecoera fez e vocês, empresas, fizeram, colaboraram para que, opa, eu tenho que fazer também. Quem não fazia, opa, eu tenho que fazer também. Realmente estabeleceu aí uma competitividade interessante aí, porque, poxa, ele faz, eu também faço. Não existia nem departamento de sustentabilidade, lembra? A Malve acho que era uma das únicas com você, Thaís. Eram poucas. Sim, porque quando eu entrei na Malve, eu moro em Santa Catarina, né? Então, eu fiquei pensando, eu saí da empresa que eu trabalhava antes e disse, nossa, onde é que eu vou arranjar trabalho aqui na minha área, né? E aí aconteceu a super oportunidade de trabalhar na Malve, enfim, então Quando foi isso? Só para a gente entender de data, quando foi? Bom, eu comecei a trabalhar em sustentabilidade em 2005 em outros setores, né, no setor do agronegócio na época, e na Malve em 2013. Foi quando, inclusive, eu te conheci. Foi, né? Então, exatamente. E aí, quer dizer, não era assim, tem um departamento, isso aconteceu agora, pouquíssimo tempo atrás. Né? Então, essa agenda se abriu. Então, vamos imaginar que a agenda se abriu. Aí, o pacto, eu acho que essa iniciativa da ONU, o pacto, né, esse olhar aí sobre as empresas, ele é tão fundamental, porque há o setor, né, a gente tem os setores, né, público, privado e a sociedade civil e o terceiro setor. Né? A moda ela tem uma dificuldade também de entender uma diferença entre um e outro, né? Esses setores aí que todos precisam colaborar para que a gente minimamente mantenha esse 1,5, né, Thaís? A gente precisa trabalhar para manter. Agora, a pandemia, o que eu realmente acredito, e isso estava já lá no nosso radar, falar das pessoas, digo pessoas mesmo, o fator humano, a gente mudou toda a identidade visual do Ecoera o ano passado, passamos das cores azuis e verdes das matas e dos céus, dos rios, para os tons de pele das pessoas, porque a gente falou, bom,
A gente tem falado muito de meio ambiente, claro, é o nosso core, é isso que a gente faz, mas a gente acredita que um ser humano tratado com respeito, valorizado, bem cuidado, ele cuida do meio ambiente. Né? Um ribeirinho, até as comunidades e povos tradicionais tratados com respeito, com amor, com carinho, empatia, eles mantêm a floresta em pé. Então a gente já estava aí com um olhar para o humano, humano dentro de uma empresa, humano num projeto social, humano consumidor, humano que vende, que cria, que desenha, que lava o jeans, que entrega, enfim, humano. Com a pandemia, Thaís, a gente introduziu a palavra saúde em toda a nossa comunicação. Ou seja, a gente fala hoje que o Ecoera, né? Nosso foco é a saúde, a minha, a sua e a do planeta. Então, eu acredito que a pandemia, Thaís, para responder a sua pergunta, ela trouxe escancarou que a saúde minha, a sua e do planeta é a mesma coisa. É a mesma que coisa. São conectados, né? Absolutamente e até porque conectados. A base da pandemia, né? Vem aí de uma cultura, de uma criação de animais silvestres para consumir, para atender uma base, uma necessidade econômica, né? Mas deixa eu te perguntar aqui, né? Até estavas falando ali que a gente se conheceu, que tu és embaixadora também da ONU, né? Então, sim, aceitei, nossa, essa bandeira muita honra. Olha aqui os meus ODS aqui. Eu tenho um orgulho, assim, nossa, tenho um orgulho de estar aqui falando com você, Thaís, um orgulho de, assim, eu me esforço muito, eu carrego esses pins, esses papéis assim que foram me dados, ODS, assim, firmemente que foram me né? dados assim com muita responsabilidade, sabe? Eu trabalho muito para poder devolver tudo isso que foi me dado. E aí, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Bom, te conheci em 2013, né? Como a gente tinha falado. Na época, eu acho que eu fiz a primeira palestra pela Malve foi num evento teu ainda, da Ecoera, né? Sim. Depois a gente se viu no Sustainable Brands também. Aí a gente fez um trabalho de resíduo, de destinação de resíduo. Nossa, depois foi lindo aquele trabalho de resíduo, de VM de resíduo. Acabei de lembrar, Thaís, que coisa linda que foi. Foi no MIS, se não me engano. E depois lançamento ainda... de coleção lá. Na verdade, a gente fez uns 2 nessa linha, sim, né? Foi. E depois, enfim, a gente acabou, teve o prêmio Ecoera, a gente participou, ganhadores, enfim. Vencedores e ganhadores e participantes. Importante, o prêmio foi uma fase importante também nesse trabalho. Foi muito legal. E aí hoje, né, então tu tens uma história assim super, né, Chiara, que de modelo famosíssima, internacional, tu tiveste a tua própria marca, né? Isso eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui estudar, né? A Tarântula, depois porta-voz de moda consciente e sustentável. Hoje eu acho que é essa super bandeira que tu ergues, teus sites, teu Insta super com conteúdo super importante, relevante, de qualidade, né? E me diz, qual desses papéis, né? Porque o papel de modelo também é um papel difícil, né? O de empreendedora também é difícil. Né? E qual desses para ti foi o mais difícil? Nossa, foram muitos papéis, assim, mas eu confesso que a transformação de um para o outro, e na verdade, quando eles se integram todos, sabe? Porque hoje eu uso minha imagem e minha voz para falar sobre sustentabilidade há muitos anos, né? Eu consegui integrar esses dois, na verdade. Então, eu fiz as pazes também, porque a época de modelo não foi fácil, né? Assim, uma moça era muito inquieta e teria esse cabide, assim, sabe? Um cabide para... Assim, era muito difícil para mim. A época de modelo me ensinou muito sobre mim, me ensinou muito sobre esse mercado, porque realmente vestir uma roupa você aprende. A Marie Uki, que é diretora do Estúdio Berceau, que eu tive também a chance de estudar, ela falava que uma modelo se torna uma boa estilista porque ela aprende sobre roupa vestindo. E de fato, sabe? Hoje a gente usa muito pouco blazer, eu adoro, mas sabe, sobre manga, você sente. Então, eu tive muita oportunidade de aprender, sabe? Aprender em todos os lugares que eu estava, em todos os papéis que eu exercia, Thaís, eu pude aprender. E eu acho que todos tiveram dificuldades e eu só acho que eu estou muito feliz porque hoje, falando com vocês, estão todos aqui. Né? A imagem está aqui, a voz está aqui, e eu aprendi essa imagem sendo modelo, depois apresentador de televisão, no comecinho do GNT, lá em 2000 e, sei lá, talvez 2007, talvez, quando teve o primeiro programa de televisão, quando eu assumi um programa de televisão no GNT, eu nunca tinha
eu tinha sido modelo de 2 segundos, 3 na câmera, mas não quase uma atriz ali, né? Então, e fui jogada ali naquele set, nunca vou esquecer. Foi super difícil. Eu acho que encarar assim esses desafios, essa novidade, assim, que é muito do meu temperamento, mas também dá muito frio na barriga, né, Thaís? Eu tenho frio na barriga até hoje aqui de falar na live. Eu tava esperando ansiosa. Eu estava sentada aqui 5 minutos antes, esperando, ansiosa para falar com você. Ou seja, se tu tens, imagina eu, né? Então. Mas é uma coisa que eu aprendi com a maturidade e eu fico muito feliz de poder dizer para as moças e para as mulheres que me acompanham que é muito bom amadurecer. É muito bom. Fiz 50 anos, 3, 4 dias atrás, assim, dia 21. Nossa, meu Deus, que maravilha. Se eu soubesse, eu não Nossa, eu tinha fiz 50 idade. também, segunda, Chiara. Pois é. Oh, que dia foi, Thaís, que você fez? Dia 25. Eu, dia 21, olha só. Nossa, super. Pois é, e eu acho assim, meu Deus, que maravilha que é poder estar assim com você mesmo, assim, todos esses papéis que fui desempenhando. Mas acontece que precisa ter tempo, né, Thaís? Eu acho que uma outra história que a gente está aprendendo aqui com a pandemia, vai precisar olhar para essa moda com qualidade, vai precisar olhar para conteúdo de qualidade, vai precisar olhar mais aprofundamento, né, com mais profundidade para tudo isso que a gente está falando. Eu acho que essa pandemia também, a gente tem muito claro aqui a comunicação, você vê como ficou fácil também se comunicar, mas ainda, a parte digital, a gente vai, né, eu, por exemplo, que demorei muito para digitalizar os cursos, tudo isso que a gente faz nos últimos 3 meses, a gente tem webinars, faz tudo online, eu demorei porque eu gosto de encontrar a pessoa, eu gosto de ver, eu gosto de abraçar, Agora, eu acredito que a gente vai ser convidado a se aprofundar mais nos assuntos, sabe? Porque a gente percebeu que quando fica muito, muito superficial, aquilo se dilui muito rapidamente. E em se tratando de sustentabilidade, de modo sustentável, a gente não pode diluir, né, Thaís? Ao contrário, você precisa ter mais, afinar, sintonia fina, e afinando o processo. Né? Não passando de um para o outro, assim, atropelando tudo. Então, eu acho que todos os papéis me trouxeram maravilhas, muito aprendizado. Não foi fácil a muda, você sabe, o passarinho que troca pena, sabe? Essa coisa da muda, que eu sou muito, fiz tanto isso, me transformei tantas vezes. Mas é sempre com aprendizado mesmo. E como eu disse para você hoje, tá aqui, poder dividir meu conhecimento de uma equipe, né, Thaís? Eu tenho uma equipe que me acompanha, que não aparece, e que está sempre ali fazendo tudo para o negócio todo acontecer, né? Então, e para a gente conseguir hoje ter uma equipe de consultoria, né? A gente faz consultoria para grandes grupos e fica ali fazendo, né, análise de cadeia de valor, análise de ciclo de vida, fotografia, né, de processo. Tudo isso veio com o tempo, né, Thaís? Então, é uma boa notícia. O tempo faz bem, eu acho. A gente ficou obrigada a ficar em casa e ficou impaciente, mas, poxa, talvez um exercício de que o tempo faz bem, assim. E sabe, Chiara, essa coisa a gente tem que se... Opa! Aqui eu tenho a pergunta da Jaque agora. Eu estava aqui dominando, tentando colocar e te perguntar. Você já pensou em primeiro, largar o mundo da moda achando que não era? Achando que não era o caminho para um... Deixa eu puxar aqui para cima, ver se a gente consegue. Não. Um caminho para um planeta melhor. Olha, mas foi exatamente isso que aconteceu quando eu dei essa virada aí. Já pensou em largar, que era dizendo isso não vale a pena, não é por aqui o caminho para o planeta melhor? Não, naquele momento lá atrás, quando eu digo para vocês que eu virei, que eu na moda convencional, a gente tinha uma carreira consolidada. Eu tinha 10, 11, 12, fazia 15 desfiles por temporada, São Paulo, Rio. Antes da moda sustentável, Thaís, quando pós-modelo, depois Verso, e depois tudo, eu era diretora criativa dessas marcas, as usual, fashion as usual, não da moda convencional, da moda sustentável, da moda convencional. Aquele momento foi que assim, eu me deparei que assim, ou eu saio desse mercado, ou eu preciso encontrar que moda é essa que pode me representar para as próximas décadas. Então, hoje eu chego aqui, já que quase assim num outro ciclo de novo, vocês acreditam? Que eu tô sentindo que assim, meu Deus, esse assunto tá tão bom conversar, assim, eu tenho uma boa sensação de contribuir para isso, e que esse desconforto, que bom que eu não abandonei, que bom que eu não fui, não sei, dizer outra coisa, porque acho que essa energia toda, junto com tanta gente que foi chegando, né, depois aí, também se impactou
por essa necessidade de falar sobre transparência, sobre responsabilidade socioambiental, e aí a gente chegou aqui hoje. E eu acho que a gente ainda vai ver um outro capítulo, né? A gente tem que se juntar, né? Ai, Que é a moda pela não, água, com que a gente vai falar certeza. sobre isso também. Para gente, Sim. para chegar onde a gente quer, não vai conseguir sozinho também. Então essa é outra notícia que eu tenho para dar para vocês. Inclusive, né, até assim, a gente eu queria que tu contasse um pouquinho mais, porque eu já vi o conteúdo que tu publica no Insta, no próprio site, a infinidade de coisas legais que tu apoia, relacionado a pós-uso, a conserto de roupa, brechó, enfim, uma série de iniciativas que tem lá no teu site, que tu comunicas também, que tu compartilhas com o público, né? E isso tudo está conectado com o movimento Ecoera, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do movimento para a gente, né? Quais as maiores conquistas que tu tivesse? A gente citou algumas delas aqui, alguns pontos de referência, mas para tu explorar um pouquinho mais o movimento e trazer um pouco para o nosso público aqui que está assistindo sobre o movimento Ecoera. Obrigada por essa pergunta, ela é importante porque não faz muito tempo, gente, que a gente conseguiu se organizar. A Thaís falou lindamente, né? Um assunto que não estava organizado. E assim, a gente conseguiu, a gente no começo teve que fazer tudo, ia fazendo tudo, aparecia, fazia, e uma hora a gente teve que se organizar. E eu posso dizer que uns 5 anos atrás, o nosso organograma da Ecoera é assim, são 5 P's. E a gente adora ir na onda, né, da esteira da ONU, que também tem os seus P's, a gente também tem os nossos P's, que é o programa Ecoera, que o programa é uma consultoria onde a empresa, a marca, o grupo nos contrata, a gente chega, faz toda a fotografia de cadeia de valor e indica ali gargalos, oportunidades, possibilidades nos 4 pilares da sustentabilidade: pré-consumo, consumo e pós-consumo. Né? Isso já é um trabalho que a gente já faz há bastante tempo, uma metodologia que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu uma prova a ver com o A conexão Brasil. ficou ruim, gente, mas... que bom. Voltou, né? Não, eu digo que a gente faz esse Voltou. trabalho de consultoria com uma metodologia criada pelo Ecoera, claro, depois de ter experimentado inúmeras metodologias importadas e de muito sucesso, a gente conseguiu ter uma nossa com a cara do Brasil, né? Porque a moda brasileira ela é feita por brasileiros, ela é aqui, ela está aqui, né? Nossos biomas estão aqui, as nossas bacias hídricas estão aqui, né? Não estão nem nos Estados Unidos, nem na Europa, estão aqui. E então esse é um P, o outro P é o portal Ecoera, que são esse site, né, que a gente alimenta ali com informações, com conteúdo que a gente se esforça para que ele seja aprofundado, que ele não seja frívolo, que ele não se desmanche em 2 semanas, sabe? Então é o nosso canal de comunicação onde a gente reverbera a Ecoera. Sabe que a Ecoera não era ecologia, né? A ideia é que fosse ecoasse a nova era, que era a Ecoera. Bom, então o portal Ecoera é o segundo P, o outro é o prêmio, que também a gente, em 2014, a gente entendeu, já estava começando, né? As empresas começaram a gente começou a trabalhar mais perto das grandes empresas, né? Porque no comecinho, 2011, 2012, a gente estava mapeando esse mercado, né? Então a gente criava linhas, co-criava, trazia, enfim, fizemos muitos eventos para juntar esses players todos, que eram, na verdade, não se conheciam ainda, era muito novo tudo. Em 2014, percebemos que as empresas já estavam aí mais antenadas e que um prêmio podia juntar todo mundo. E foi uma boa jogada, porque realmente aconteceu. Né? A gente teve 4 edições do Prêmio Ecoera, a Mavi participou aí de várias, teve o seu destaque aí, pelas práticas óbvias, positivas. E aí a gente paramos com o prêmio o ano passado, justamente porque a gente entendeu que quando, em 2014, colocar a luz numa prática, uma prática era muito importante porque o mercado ainda não conhecia o suficiente sobre sobre sustentabilidade, sobre como colaborar e como diminuir o impacto no meio ambiente. Em 2019, parecia que não era mais que obrigação. Na verdade, a gente entendeu, falou, bom, a gente está colocando luz nas mesmas empresas e nas mesmas práticas. A gente precisa parar um pouquinho, reformular esse prêmio para a gente conseguir, de fato, ser eficiente. Então, o 4 P são os projetos, e aí os projetos sempre com os ODS, e muito focado no 17º, que são parcerias para conseguir as metas, né, conseguir os outros 16. Então, a moda pela água faz parte desse P, que são projetos, Thaís. E as palestras, que são aí o nosso material audiovisual, que hoje está completamente aqui online, né, nas plataformas online, onde a gente tem, a maioria das vezes sou eu que estou à frente, mas a gente tem
outras pessoas do time que começam aí a participar dos webinários, a passar informações sobre a metodologia do EcoEra para frente, para que a gente possa capacitar também outros porta-vozes, porque tem uma hora que só a Chiara, eu sinto falta de ter mais porta-vozes que possam se aprofundar, sabe, Thaís? Não falar por falar e tudo bem, cada um tem o seu papel, etc. Mas a gente tem um olhar aí em capacitação, e a gente já estava com isso no radar antes da pandemia, e agora a gente ia lançar uma agenda grande de cursos, de mentorias, né, justamente pensando nessa capacitação. A pandemia interrompeu um pouco isso, mas a gente vai começar online, e se tudo correr bem, na retomada a gente volta fisicamente, um pouco híbrido, né, entre físico e online também. Então são esses 5 P's do movimento EcoEra, Thaís. E aí você fez uma segunda pergunta que era como que a gente atuava. É isso, no final a gente mapeou assim, né, a gente está em todo lugar que a gente entende que existe uma oportunidade. Então, já que tu falou nos 5 P's, e um deles é o projeto da água, que, né, a gente já falou o ano passado, um pouquinho sobre isso, enfim, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse projeto e até dissesse para a gente por que especificamente o ciclo da água, né? Por que o ciclo da água na cadeia produtiva? O setor de moda é um dos setores mais poluentes aí, né? E por isso que a gente carrega essa bandeira tão forte, o Grupo Malve carrega essa bandeira forte em reduzir emissões, reduzir resíduo, reduzir consumo de água também, né? Mas eu queria saber de ti por que escolheste a água, ou por que o EcoEra escolheu a água como um tema para ser trabalhado especificamente aí dentro dos P's, vamos falar assim. Essa é uma excelente pergunta, muito importante também. Em 2013 também, a gente começou customizamos, assim, foi uma joint venture com o terceiro setor, no inventário de pegada de carbono. Então a gente percebeu, porque é isso, né, Thaís? A moda, ela tem uma capacidade de viralizar a mensagem como nenhuma outra plataforma. Então, né, como a Covid, que vai lá e passa esse vírus numa rapidez sem tamanho, a moda é muito parecida. Ela viraliza a mensagem assim como ninguém, sabe? Como nenhuma outra plataforma. Uma linda imagem no Instagram espalha numa velocidade, entendeu? Então, realmente, quando a gente já estava, então, com esse cálculo de CO2 de uma forma, né, a gente já tinha feito inventário de revista, bailes, eventos, linhas, produtos, né? A gente se deparou com a crise hídrica em São Paulo, né? Porque a gente acredita, no movimento EcoEra, a gente acredita no movimento EcoEra que a moda ela precisa ser um agente de mudança, né? Que não é mais suficiente você colocar uma roupa, aquela roupa ela precisa falar alguma coisa, né? Então a gente já falando já de carbono, ok, isso já estava lá no trilho. Quando veio a crise hídrica, a gente nas reuniões falou, opa, onde que a moda está falando sobre água? A gente tem aqui uma crise hídrica importantíssima. A gente está sofrendo com isso. Nosso mercado, o que ele está falando? Não falava nada. Logo ali em 2014, por aí. A segunda pergunta os dados, né? O pouco que falava, né, Chiara, era muito... Os dados eram inconsistentes. Eu lembro que a gente fazia estudos na Malve sobre isso e os dados não davam consistência para a gente comparar o nosso desempenho também, né? Mas desempenho, essa é a palavra. Não, mas você toca... Exatamente. A gente começou a perguntar, ok, então quais são os dados relacionados ao consumo de água na indústria da moda no Brasil? Que dados são esses? A gente começou a fazer as pesquisas e encontramos, assim, Estados Unidos, leves, 4 mil litros, aí 13 mil litros, 15 mil litros. Eu falei, mas peraí, da onde vem esse número? Para começar, é a calça jeans? Ok, então decidimos que a calça jeans seria o protagonista dessa história. Porque a gente decidiu, então, que a moda precisava abordar o tema da crise hídrica. Então, ok, decidiu calça jeans? Ok, decidimos. O consumo de água, nenhum dado brasileiro. O único dado que a gente tinha eram esses dados internacionais e que a gente usava. E aí as pesquisas, na literatura e nas pesquisas, a gente usava esses números como quase nossos. Mas, meu Deus, a bacia hídrica não tem nada mais diferente do que a agricultura americana e da nossa. Então, 2 polos opostos. As bacias hídricas são completamente diferentes. Como é que a gente está usando esse número? Foi aí que, sempre com parceiros muito capacitados, a gente se uniu a 2 empresas, uma do terceiro setor e uma de gestão hídrica, e a gente criou, assim, customizou, trouxe o Water Footprint, que é uma metodologia holandesa,
né? Olhamos ali a maneira que a gente podia aplicar isso no Brasil e o primeiro parceiro, que era um projeto ambicioso, caro, a gente tinha que visitar todos os pedaços, né? A análise de ciclo de vida do jeans, desde o plantio do algodão até o descarte, né? E chegamos aí, montamos esse projeto lindo na Vicunha. A hora que o Marcel olhou aquilo, eu falei assim, não, eu estava esperando um projeto desse, eu quero esse projeto para o mercado. Eu disse, essa é a premissa. Se a gente puder dividir esse número e poder começar esse assunto no mercado de moda nacional, que é um dos mercados que mais, dos setores, mundialmente falando, que mais polui, que consome, segundo literatura, 80 bilhões de metros cúbicos de água ano, né? Se a gente puder falar com o mercado, aí sim. E ele super, porque ele queria mesmo um projeto desse. Então a gente começou a viajar, como eu disse, um ano de pesquisas para entender o consumo, não só o consumo. Eu me encantei com essa metodologia, Thaís, que é o Water Footprint, que é de pegada hídrica, que são 3 águas, né? A água verde, que é a água que vem da chuva, a água azul. Estou sendo muito simplista, tá, gente? Que isso é horas e horas e horas de assunto para falar só sobre Não, é pegada muito hídrica. profundo, até porque Muito a gente também profundo. faz aí análise de E você ciclo de vida dos sabe, nossos é muito. A produtos, gente podia enfim, ficar né? tardes e tardes E falando, horas e tô horas aqui me falando sobre isso. coçando até para falar do nosso Lab Jeans, que é o nosso laboratório Imagino. Tô louca, a gente nosso tinha jeans que se encontrar mais, sustentável. eu acho. Mas só para terminar, Thais, então a água verde da chuva, a água azul, que é dos postos, do consumo em si, né? E a água cinza, que, simplificando, é a quantidade de água que a gente precisa, que a natureza precisa para limpar o que a gente suja. Essa água cinza. Então, Sim. essa metodologia a gente conseguiu implementar e chegamos nesse número, que é 5.196 litros em média numa calça jeans no Brasil. Então, assim, por que a água, Thaís, para te responder? Porque a gente consome água e se a gente está falando de um setor que precisa olhar para as verdades, inconvenientes ou não, para poder estabelecer meta de redução, que eu acho que isso a gente não falou. As verdades, elas são inconvenientes ou não, mas elas são verdades. E quanto antes a gente olhar para essas verdades, e eu estou falando de maneira corporativa, do setor da moda, quanto antes a gente olhar para elas e expor, né, aí a gente pode medir, pode estabelecer meta de redução. A questão é quando a gente não quer olhar, entendeu? Não quer Eu acho olhar que eu para posso aquilo ali. até complementar a Chiara aqui, porque assim, a Malve em 2015, né, a gente trabalhou 2013, 2014, nosso plano de sustentabilidade, e a gente determinou 40% de redução no nosso consumo de água por peça. A gente não alcançou isso hoje, mas a gente já reduziu 24% em consumo absoluto. Então, assim, a gente pode dizer, poxa vida, mas não alcançou a meta ainda? Mas reduzir 24% Nossa, ao nosso enorme. reuso de água, né? Então, assim, a gente traz essa bandeira e é muito bom falar contigo e ver que tu estás trabalhando com um projeto como esse, porque vai trazer outras empresas para a mesma discussão. Porque a gente está investindo em tecnologia, né? O nosso Lab Jeans, o super investimento. Tô louca para ouvir. Me fala um pouco do Lab Jeans. Agora eu tô querendo muito saber do Lab Jeans. Então, a ideia do Lab Jeans é uma lavanderia, né? Que reduz os impactos sobre a saúde do trabalhador, reduz os impactos sobre o uso de produtos químicos e, mais que tudo, né, reduz o consumo de água de 100 litros para 200 ml. Então, assim, em processos de lavanderia, o que é super significativo. E aí a gente está para lançar, né, a gente lançou um modelo no ano passado, fez a análise de ciclo de vida e os impactos foram super positivos. E agora a gente vai... A meta é lançar toda a nossa coleção jeans dentro do Lab Jeans e reduzir o consumo de água significativamente e trabalhar em toda a cadeia para reduzir cada vez mais. Então, assim, a gente está super orgulhoso desse projeto, isso lá né? na Moda pela Água, né? Sim, e a gente quer te levar para visitar o Lab Jeans também, né? Nossa, eu faço muita questão. O projeto é incrível, tem um time maravilhoso aí, o Tiago, o Clailton, a Jaque, uma galera da Malve super bacana, super engajada, comprometida. E é bom, assim, trabalhar com um time que liga pra gente, Thaís, isso aqui, olha só, a gente tá fazendo isso, dá para fazer, né? Pedindo esse respaldo técnico. Acho que o setor da moda precisa desse respaldo técnico, como tu falaste antes, para ser verdadeiro. Mas, assim, a gente tá chegando no finalzinho da nossa live, né? Delícia, tô adorando, adorei. Achei que você tá ótima nessa primeira vez da live, Thaís. Nossa, olha só, gente, obrigada. Tá muito solta. Mas cumprindo o nosso ritual aqui de inspiração, eu queria te pedir para te dar pra gente algumas pílulas de inspiração, né? Para que o pessoal que está assistindo aqui, para
para a vida delas, para que elas consumam moda de uma forma mais sustentável, enfim, e consciente. O que tu deixas aí de pílulas de inspiração para a gente? Eu costumo dizer que a gente pode fazer boas escolhas, né, Thaís? Então, quando a gente for comprar, né, porque a moda ela é feita para sonhar, e eu sou apaixonada por moda, sabe? Eu sou uma consumidora, claro, é, há muito tempo que subverto o consumo, né? Então, eu vou procurar em lugares, né, que são é, surpreendentes, mas eu lembro que desde o começo eu comecei desde o começo eu olhava a etiqueta e falava, meu Deus, mas quem será que fez essa roupa, hein? Assim, quem será que fez? Onde foi feita? Assim, a história por trás da roupa, sabe? A verdade por trás daquela roupa. Então, eu acho que virou um hábito de cada roupa que eu queria comprar, cada sapato, cada acessório, e depois objetos também. Eu falo, mas deixa eu ver que história que está por trás aqui. Então, e isso me inspira, por exemplo, sabe? Isso me inspira muito, por exemplo, quando eu olho. Recentemente a gente fez um trabalho bacana também com a Moda pela Água, com a Marisa, eu posso falar aqui, tinha uma etiqueta Claro, linda, e eu vi em alguma das lives que a gente fez, teve uma moça, um webinar, foi um webinar, a moça falou, olha, uma das moças, Kiara, eu vi, você conhece, não, assim, Kiara, você conhece uma linha da Marisa que consome menos água, que está comprometido com a água, olha que história boa, que história linda, e era o nosso projeto. Então, assim, quando a moda, ela conta essa história, uma história é aí que eu acho que isso me inspira e falo, meu Deus, aí eu me sinto no lugar certo, na hora certa. Então, me inspirar pela verdade. Eu acho que a verdade por trás das roupas que eu visto me inspira muito. Nem sempre é uma boa notícia que eu encontro, mas ela me inspira, mesmo assim. Né? Thaís, eu fico muito inspirada também para passar para as outras gerações assim, conhecimento. Então, acho que compartilhar me inspira, por exemplo. Estar aqui com você compartilhando, obrigada, Good, obrigada pelo convite, obrigada, Malvi, todo mundo, porque me inspira, porque isso me alimenta, né? Então, é inspirador poder contar a sua história, né? Então, acho que eu agora falei história várias vezes, né? Acho que as histórias me inspiram muito, ouvir as histórias, sabe? As verdades das histórias. Eu acho que a moda, por muito tempo, Thaís, ela não contou histórias verdadeiras, até por falta de hábito, e eu acho que a gente vai começar agora uma talvez pós-pandemia, um momento de verdades, sabe? De boas verdades. que bom, né? Acho que, olha, torço junto contigo para isso aconteça. Temos grandes desafios, né? Sim, Mas acho que vamos juntos, né? Colaborativamente, vamos superar exato, todos, né? E quero te exato. agradecer super, Kiara, Imagina, porque está no adorei. nosso horário. É uma Imagina, né? pena, mas vamos É uma marcar mais pena. conversas, né? Com certeza. Mas Gente, super muito obrigada, obrigada. adorei. Parabéns pelo teu trabalho, assim, é Isso, parabéns incrível, para né? você Acho que também. ser uma pessoa que trouxe essa bandeira ao longo da história e com uma história tão bonita, com desafios tão grandes, está de parabéns, assim, né? Que Oficialmente isso, quero te deixar meus que parabéns, em isso. nome meu, da Malve, Obrigada, enfim, né? obrigada, E muito obrigada. obrigada. Também quero avisar para o pessoal também que está assistindo a gente aí. Quarta-feira que vem tem mais e vamos trazer mais uma pessoa inspiradora aí como Kiara Gadaleta para participar da nossa live. Então, gente, obrigada para vocês. Tivemos muitas pessoas aqui, comentários lindos. Obrigada para todos. Obrigada Obrigada pelos mais uma vez, comentários. Kiara. Obrigada. E até Até logo. quarta-feira que Espero vem às ver 20 vocês horas. em breve. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. beijo. Obrigada. Tchau, querida. Tchau. Peraí, Sim. tem que salvar, né? Eu sei.